Olá, paz e bem, seja muito bem-vindo ao último episódio dessa terceira temporada do HUC Podcast. Hoje a gente vai encerrar esse ciclo de 2023 com um tema muito especial e que ganha ainda mais destaque no mês de dezembro, que é o equilíbrio entre a alimentação saudável e o prazer gastronômico. Então, se você ainda não preparou a sua ceia do Réveillon, tá sem ideia para o que servir para sua família, para os seus amigos, e também ainda não fez aquele famoso planejamento fitness para 2024, não tem problema, que hoje eu tenho aqui três grandes convidados que vão te ajudar nesse sentido. E primeiramente, eu apresento aqui o chefe Felipe Lopes, ele que é sócio do Basílico Bakery aqui em Bragança Paulista. Seja muito bem-vindo, chefe, é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar reunido com pessoas conversando sobre gastronomia. É sempre um papo muito bom. Então, acho que vai ser muito bom para todo mundo. Eu não tenho dúvidas. E tenho aqui comigo também o prazer de receber o Dr. Felipe Barbosa, ele que é vice-presidente da nossa COREME, a Comissão de Residência Médica, e é pós-graduado em nutrição clínica. Doutor, muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz de tê-lo novamente. Já tive a honra de recebê-lo, né, na nossa fase de audiocast e agora, felizmente, tê-lo aqui novamente. Muito prazeroso para mim e com certeza para toda a nossa audiência. Muito obrigado aí pelo convite, Marcos. É sempre uma honra aí participar com você, ser lembrado por vocês aí para estar participando, passando um pouco aí do nosso trabalho no Hospital Universitário, passando não só para vocês, mas para a população em geral. Aí, então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. E para fechar aqui a nossa mesa de craques da saúde e também da cozinha, eu tenho a nutricionista Melissa Rebola, ela que está aí nos nossos centros médicos, né, que faz parte do complexo do HUC, desempenhando aí um grande trabalho a serviço da vida e que hoje com certeza vai trazer insights valiosos para você no quesito planejamento e também para mudar sua rotina a partir de hoje já. Muito obrigado, doutora. Fico muito feliz aqui em tê-la como convidada. Boa noite. Bom, eu queria agradecer, né, o convite também, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a nutrição, né, que é um tema aí que vai nos render bastante insights, né, enfim, para contribuir um pouquinho também com a população, né. E para começar esse nosso bate-papo aqui, eu queria saber quem já começou aí o planejamento para a ceia de fim de ano, já sabe o que cozinhar no Natal, no Réveillon, na casa dos senhores já está tudo mais ou menos organizado ou ainda não pararam para refletir aí no assunto? Bom, pelo que eu vi, o Felipe já está fazendo panetone, né? Ele falou. Sim, já estamos. Estamos na É, na, produção. Em casa, a gente normalmente reúne, assim, cada um leva um prato, então já teve esse esquenta, né? Quem vai levar o quê? Normalmente tem os pratos típicos, né? Eu costumo levar um frango que tem uma técnica que assim não pode faltar em casa e apesar da gente falar não, um frango de novo, acho que não todo ano tem aqueles mesmos pratos, né? E assim, cada um da família contribui com um prato e acho que isso que é o bacana do Natal, né? E nesse planejamento dos senhores, né, doutor Felipe, vocês levam em conta a questão saudável, até que ponto, né, há esse equilíbrio, né, da comida saborosa com aquilo que faz bem ao organismo e que os especialistas, né, nos recomendam um consumo diário? Então, como a Melissa estava falando, né, é uma data festiva, né? Então, assim, a gente ficar restringindo muito também nesse momento não é algo muito legal, né? Então, assim, são diversos tipos de alimentos. Geralmente na minha família também algumas pessoas ficam encarregadas de trazer algum prato, algumas já têm aqueles pratos mais tradicionais, como você disse, né, que você acaba fazendo um frango. Em casa também minha mãe acaba fazendo um prato mais especial, que acaba levando todo ano. Então eu acho que assim, nesse momento de data festiva, eu acho que a gente ficar restringindo muito não é algo muito legal, né? Lógico, sem exagero, sempre, né? Então assim, não devemos exagerar tanto na comida como em bebidas alcoólicas, mas acredito que a gente deve ter uma diversidade aí de alimentação durante essas festividades, né? Sempre tentando aí evitar o exagero. Eu acho que é uma prática legal, né? E a doutora Melissa falou do frango. Na casa do senhor, chefe Felipe, qual que é o prato que mais, né, traz aí essa alegria e também uma cultura familiar, né? Que muitas dos lares nesse fim de ano, ele traz a receita da avó, né, adiante, mantém essa tradição. O que na sua residência não pode faltar nesse momento especial? Eu não sou de Bragança, né? Então
semana que vem eu tô indo para Barbacena, Minas Gerais, e nós sempre nos reunimos na casa da minha avó materna. Então é um momento que a gente tem uma expectativa de comer uma comida de vó, e minha avó, ela gosta de fazer grandes quantidades de coisa e ela faz um salpicão que ela frita a batata. Então é um momento que todo mundo espera para comer não só a batata do salpicão, mas também a batata frita que ela guarda para os preferidos dela. Então, além de esclarecedora quanto aos temas técnicos, né, de nutrição, você já notou que muitos insights valiosos com certeza a gente vai compartilhar contigo para enriquecer ainda mais as suas ceias de final de ano. E, Dr. Felipe, né, queria conhecer um pouco mais, né, da sua trajetória. O senhor, né, se formou em medicina, depois foi buscar essa especialização na área de nutrição, né? O que te motivou, né, despertou esse desejo, né, de conhecer mais esse vasto universo? Na verdade, eu terminei a faculdade de medicina, né, em 2014, fiz minha especialização em clínica médica e logo após fiz minha especialização em unidade de terapia intensiva, né? Então, fiz a residência médica em clínica médica e UTI logo após. E eu comecei a me interessar muito na parte dessa nutrição hospitalar, principalmente, porque eu via que a gente tinha um déficit muito grande, né, dessa área, e eu percebia que o quê? Que esses pacientes que não recebiam muitas vezes essa nutrição adequada, a gente via que eles tinham desfechos piores, né? Quando comparado àqueles pacientes que já chegavam mais nutridos por uma cirurgia, por exemplo, ou que durante ali a internação desenvolviam ali um grau de desnutrição, né? Porque são pacientes que têm uma necessidade muitas vezes calórica e proteica diferente de um paciente saudável, tá? E daí a partir daí eu fui buscar conhecer um pouco mais sobre a nutrologia. Eu fiz um estágio eletivo em um hospital que era focado mais nessa parte de nutrição hospitalar, e a partir daí me deu a ideia aí de fazer uma pós-graduação, tá? E daí eu fiz uma pós-graduação em nutrologia clínica e hospitalar, na qual eu acabei focando mais na parte hospitalar depois que eu terminei essa pós-graduação. Então eu tenho essa pós-graduação que eu acabo mais me focando mesmo naquele paciente crítico que está internado, na medição aí das proteínas que esse paciente precisa receber, das quilocalorias que esse paciente precisa receber, saber dividir essas quilocalorias em carboidratos, em gorduras, em ácidos graxos, os macros e micronutrientes que esse paciente precisa receber, porque a gente sabe que o quê? Que o desfecho do paciente, querendo ou não, a nutrição no paciente que está ali dentro de um hospital acaba sendo parte do tratamento também, né? E uma vez que ele não receba esse tratamento de uma forma adequada, a gente sabe que esse paciente vai perder peso, a gente sabe que esse paciente vai perder massa muscular. Isso tudo está completamente relacionado com o quê? Com o tempo de internação, com infecções que ele pode pegar no intra-hospitalar, com o pós-operatório, né? Então, cicatrização de cirurgias, muitas vezes formação de fístulas, né? Que é ali o processo de toda a cicatrização. Então, muitas vezes quando o paciente vai lá, abre uma barriga e ele acaba tendo que fazer suturas lá dentro, se ele não recebe um aporte proteico adequado no pós-operatório, muitas vezes essas suturas podem não ali consolidar de uma forma adequada. Por mais que a técnica seja feita de uma forma adequada, o fato dele não ter os nutrientes adequados, isso tudo pode aí acarretar com um pior desfecho clínico para esse paciente. Então eu comecei a me interessar muito e via que o quê? Que esses pacientes que não recebiam uma nutrição precoce quando eles tinham indicação, né? Quando eles perdiam peso, porque não se fazia uma monitorização adequada desses pacientes, eles acabavam morrendo mais do que esses outros pacientes que aí recebiam um tratamento adequado, né? Então eu comecei a me interessar muito com essa parte de nutrologia e acabei indo para essa área também. E doutora Melissa, né, como nutricionista, né, você lida aí diariamente no seu trabalho, né, com pessoas que estão buscando orientações, né, ou para uma vida mais saudável, ou para as comorbidades que elas carregam consigo. Quais as principais queixas, né, das pessoas que procuram esse aconselhamento? Bom, existem muitas queixas, né, como você falou, mas acho que uma das principais queixas é realmente o emagrecimento, né, o que a gente vem notando aí tanto em crianças, adolescentes e adultos, né, um ganho de peso muito significativo nos últimos anos, né, e isso associado à inatividade física, né, às dificuldades de colocar em prática as mudanças
na alimentação, né, que a gente vê que muitas vezes tem causa aí, principalmente nas dificuldades que são do tempo, a correria que a gente vive, né? Hoje em dia, as mulheres muitas vezes já estão no mercado de trabalho, né? As pessoas têm mais dificuldade de cozinhar mesmo, né, em casa. Então, essas dificuldades fazem com que a gente tenha muitas vezes consequências nutricionais, né? Então, essas são algumas queixas aí dos pacientes, além das comorbidades, como você falou, né? Diabetes, problemas clínicos mesmo, né? Dentro da nefrologia, enfim, em outras áreas. Então, mais ou menos a lógica, né? A falta de tempo da pessoa em casa leva ela a comprar um congelado, um embutido, faz rápido, mas perde-se qualidade. E muitas vezes esse produto, né, ele é um produto que a gente chama de ultraprocessado, né? Esse processamento o alimento ultraprocessado é um alimento que passa por ele passa por muitas etapas de processamento até chegar no mercado, no supermercado, né? Normalmente é um produto que está embalado, que tem um tempo de conservação ali muito grande, né? Um tempo de validade, um tempo ali que ele fica exposto ali nas gôndolas, enfim. E esses alimentos ultraprocessados, eles têm ingredientes ali, aditivos, produtos químicos que normalmente a gente não consegue identificar que alimento que é aquele, né? Então, se você vai ler lá na lista de ingredientes, você vai ver nomes que às vezes a gente nem consegue saber, né, o que é, conservantes, enfim. E esse alimento é o pior alimento que a gente tem, né? E é um alimento que é muito prático, é muito rápido. Então a gente tem hoje um consumo muito grande desses alimentos. São alimentos que são normalmente utilizados às vezes até um baixo custo, né? Então como por exemplo os sucos artificiais, bebidas adoçadas, empanados de frango, salgadinhos de pacote, que acabam nos dando um excesso de caloria, um excesso de gordura, às vezes um excesso de açúcar e que acarretam essas consequências. Então, a questão do tempo é muito importante, a industrialização, né? Então, como a gente tem lidado, a falta de tempo para cozinhar, que cozinhar é uma habilidade que faz com que a gente tenha uma comida melhor, né? Uma comida de mais qualidade. E na sua casa, como que é esse equilíbrio, doutora? Você que tem uma agenda, né, muito grande, tem a sua família, né? E traz consigo também, pela sua formação, pelo seu estudo, também o compromisso de levar essa cultura saudável. Então, como que Sim. você se programa? Eu acredito que essa resposta é muito interessante para a nossa audiência, que nós estamos aqui também falando com muitas pessoas que na correria do dia a dia não têm, né, ou a inspiração, ou não tem realmente o tempo de pensar em algo mais saudável para colocar na mesa para os seus filhos, para os seus parentes. É. Realmente para a mulher, eu acho que para a mãe, para a mulher que trabalha fora, né, a dona de casa, que tem toda essa preocupação, e realmente isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Eu tenho 2 filhas e eu também. Então, assim, essa é uma pergunta que realmente sempre foi muito desafiador, né, na minha rotina. Mas eu cozinho, eu procuro cozinhar. Eu cozinho para eles. Quando eu não consigo cozinhar na hora, eu sempre procuro deixar alguma coisa. Eu ensinei minhas filhas a cozinhar, eu ensino até hoje, eu trago elas para a cozinha. Esses dias mesmo na correria, a minha mais nova está lá, eu falei, vai para a cozinha, porque isso traz muita qualidade, elas sabem disso, né? Lógico que assim, tem dias que a gente não consegue, né? A gente sabe que. Mas sempre é exceção, né? Deixar esse mais processado ou de repente um alimento que não tem tanta qualidade para dias específicos, né? Elas comem também, e assim, não é porque é nutricionista que você não come, tem essa questão, né? Mas assim, eu procuro cozinhar. Eu acho que esse que é o grande, o grande, então, assim, tentar ter em casa um maior número de alimentos em natura, né? Então, feira, varejão, açougue, né? Porque assim, a gente garante pelo menos uma grande parte de alimentos mais naturais. É assim que a gente faz. E chefe Felipe, né? O dia a dia, né, de quem cuida de um restaurante, eu nem consigo imaginar, né, como que é a correria, a responsabilidade, né, com a qualidade de tudo que vocês entregam para as pessoas, né? Isso é muito visível, que mostra, né, o renome, o destaque, né, que o Basílico tem aqui, não só para Bragança, mas para nossa região como um todo, né? Mas na casa, né, na sua casa, né, em meio a essa correria, como que funciona esse planejamento aí da mesa saudável para sua família? Não, eu moro sozinho, né? E eu costumo cozinhar também
várias vezes durante a semana, porque eu não consigo comer a mesma coisa a semana inteira. Eu admiro quem faz marmita e come, né, durante 15 dias, mas eu tenho essa necessidade de variar, né, nos legumes, nas carnes. Eu gosto muito de todos os tipos de vegetais, então minha alimentação às vezes tem até menos proteína do que deveria, porque tem mais vegetais do que eu Olha só. do que seria o normal, né? A minha família lá em Minas, nós não somos vegetarianos, mas nós passamos vários dias sem comer carne, porque meu pai planta várias coisas, então todos os dias a gente tem uma infinidade de legumes e de verduras diferentes. Então eu continuo com essa alimentação, mesmo aqui com a correria do dia a dia, mas eu consigo me organizar para sempre ter comida fresca, que eu acho que às vezes eu cozinhei já também todos os dias para ter todos os dias à noite fazer janta para eu só repetir o almoço, né, não ficar muito tempo comendo a mesma coisa, mas eu sempre tive essa preocupação de ir nessa contramão desses ultraprocessados e sempre estar comendo comida de verdade, assim. Com certeza. E na casa do senhor, doutor Felipe, a correria, né? O senhor tem uma filha, a esposa, como que funciona aí a logística aí das refeições? Sim, a gente fica nessa correria, né? Eu acabo comendo a maioria dos dias fora de casa, né? Então o almoço geralmente é fora de casa. Teve uma época aí que eu conseguia me conciliar um pouquinho mais, levando uma marmita que a gente acabava fazendo em casa, que eu acho que isso é algo que traz benefício pra gente, né? Para principalmente quem come fora de casa, porque querendo ou não, você não sabe o que a pessoa usou no tempero, você não sabe como a pessoa fez aquela comida, usou muito óleo, usou pouco óleo, né? Mas nos últimos tempos aí tem sido um pouquinho de correria. Principalmente ter uma criança pequena em casa, então isso aumenta a responsabilidade, tanto minha como da minha esposa, que também tem aí que conciliar, né, o trabalho, a parte de cuidar de casa, a parte de cuidar da criança. Graças a Deus a gente tem uma moça que ajuda em casa, né? Então ela também faz a nossa parte alimentar, que a gente acaba focando um pouco do que a gente gosta, de como a gente quer que seja feita a comida. A gente parte de um princípio de uma comida mais saudável também, de usar menos óleo, usar menos gordura, fazer ali uma dieta mais balanceada ali, carboidratos e proteínas, vegetais principalmente. Eu gosto bastante de salada, de vegetal. Minha esposa não gosta tanto, mas eu costumo ali comer bastante vegetal, salada, então sempre tem que ter lá em casa, né? Então, assim, a gente tenta conciliar desse modo, né? Tenta fazer uma comida fresca sempre, então a moça que trabalha lá em casa, ela acaba fazendo essa alimentação pra gente durante o almoço, acaba que o que fica no almoço a gente acaba usando também pra janta. Então a gente acaba, eu tento no máximo manter essa comida mais saudável. Às vezes a gente acaba tendo que dar uma escapada, comendo fora, às vezes não tem muito ali uma correria, acaba comendo um lanchinho no almoço, acaba tendo que dar essas escapadas para também não ficar passando fome, né? Mas eu tento ser regrado o máximo possível. E chefe Felipe, né? Acredito que uma dúvida, né, de muitas pessoas e que fica ainda mais latente nesse período de fim de ano. É possível a gente conseguir equilibrar o prazer da gastronomia, né, principalmente nas ceias de fim de ano, com escolhas saudáveis? Com certeza é possível, né? O Felipe aqui falou pra gente que a gente não deve se privar de comer nesse período, que é um período de uma semana que a gente tem de festividades, né? Mas sempre procurar escolher uma alimentação mais variada possível, com menos gorduras, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas é super possível você criar um menu é, bem saudável, é, contemplando todos os grupos alimentares que a gente precisa comer durante o dia ou durante as festividades. Então é super possível criar um menu que se adeque, que eu acho que é o mais importante, né, às necessidades e aquilo, a realidade que cada família vive, né? E até um desafio, né, que está fazendo sucesso aí, eu vou pedir até para minha querida Mariana, que me ajuda aqui, para ela fazer a cronometragem do tempo, né? O senhor consegue, no intervalo de 30 segundos,
fazer aqui um cardápio completo, né? Entrada, prato principal e sobremesa, com escolhas saudáveis aqui para nossa audiência. Em 30 segundos a Mariana vai dar o ok aqui quando ela colocar o relógio aqui no ponto. Tá ok, Mari? Ok. Então valendo 30 segundos. De escolha saudável para uma entrada, eu acho que pode ser uma salada ou um tabule, né? Prato principal, um assado com legumes, assados também. E de sobremesa, acho que uma pavlova, que é a base de suspiro, então você vai estar ingerindo proteína com frutas por cima. Puxa, essa sobremesa eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. É uma sobremesa deliciosa. E nesse sentido, né, dos doces também no Natal, no Basílico, né? Você já pode adiantar para a gente algumas novidades que vocês estão preparando aí para esse fim de ano, né? O carro-chefe, né, são os pães, né, conhecidos aí regionalmente. E até, né, um outro desafio, né, dos cozinheiros sempre tá colocando uma novidade, um prato novo, né? O que você podia adiantar para a gente aí nesse fim de ano na Basílico? Então, esse ano a gente está com um cardápio de Natal e de Réveillon bastante extenso, porque com a abertura do restaurante do Santiago, a gente incorporou também assados e acompanhamentos para aumentar o leque de opções das pessoas. Então, hoje a gente está, né, fazendo os panetones, que a gente tem 3 opções, que é o tradicional, que ele vai frutas que a gente mesmo produz no basílico, que é a laranja e o limão, a gente mesmo confita ela, vai cranberry damasco, a gente tem o panetone de 3 chocolates e nozes, e a gente tem o de pistache, que o pistache está o querido da estação, né? E aí a gente tem uma gama grande de entradas que você pode montar de acordo com o que você quer. Temos algumas opções de carne, algumas opções vegetarianas, e os doces tradicionais que a gente faz no basílico, que é o mousse, tiramisu, banana pudding, cheesecake, eles estão nesse cardápio aí para você poder incrementar a sua ceia. Puxa, que bacana. E, doutora Melissa, o chefe comentou aqui a questão do assado com legumes, né, no desafio dos 30 segundos. E aí a gente tem uma outra questão que muitas pessoas, né, pelo senso comum, sem um estudo embasado, elas acabam trocando, né, a carne vermelha pelo frango, né, pensando, né, que isso vai reduzir o colesterol. Até que ponto isso é verdade? Isso é um mito? Realmente funciona? A carne vermelha realmente é uma carne que tem um teor de gordura, principalmente dependendo do corte, né, que a gente tem alguns cortes que tem um teor de gordura maior, né, o cupim, por exemplo, que é uma parte mais gordurosa, né, do boi. E realmente, assim, a troca da carne vermelha, principalmente aquela gordura aparente por carnes brancas, né, peixe, carne de peixe, de frango, por exemplo, principalmente sem a pele, né, gordura aparente, é uma boa estratégia. Mas uma coisa que a gente falou, que eu acho que é importante ressaltar, também a forma de preparo, né, então como ele falou do assado, então o tipo de preparo pode ser uma estratégia também para ajudar nessa mudança do colesterol. E também as gorduras, alguns tipos de gordura, principalmente alimentos que têm gordura trans, que também são esses ultraprocessados, né? Então a gente sabe que hoje muito mais até do que o tipo de carne, né? Esses alimentos mais processados, eles também impactam no aumento do colesterol, né? Principalmente dependendo do perfil, né? Do quadro de dislipidemia que a gente tem, né? Então é importante entender, né? Como que quadro é esse, né? Se enfim, que tipo de alteração é essa, mas a gente tem esse consumo aí que pode também impactar. E, doutor Felipe, eu queria saber do senhor. O senhor tem habilidade na cozinha? Costuma cozinhar também? Olha, eu costumo cozinhar, eu gosto de cozinhar. Às vezes, quando eu tenho tempo, assim, acabo fazendo a janta em casa, fazendo aí um arroz, um feijão. Gosto muito de fazer lentilha. Gosto bastante de carne, então, assim, churrasco eu gosto de fazer bastante também. Sempre tento colocar aí algum legume junto, então eu acabo gostando de cozinhar, acabo fazendo algumas coisinhas em casa quando dá tempo, sim. E nesse Natal já está com algo em vista? O Réveillon vai participar ali também desse planejamento? Então, no Réveillon, assim, na ceia, geralmente quem acaba trazendo as coisas são mais nossas mães mesmo, né? É a primeira vez que a gente vai fazer o Natal em casa esse ano.
Então, mas já tá rolando todo um planejamento, aí já tem grupo no WhatsApp, já combinando o que cada um vai levar de entrada, de prato principal, de sobremesa. Mas nessa ceia eu não vou participar não da parte de cozinhar. Só na Só consultoria na técnica, consultoria né? técnica, É isso isso mesmo. aí. E já Felipe, alguma vez, né, a preferência de algum cliente do Basílico já te desafiou assim a criar algo diferente ou repensar alguma nova cultura, falando também, implementando algo internacional, modificar um prato, questão de sobremesa, você já se deparou com esse tipo de situação, uma sugestão? A gente sempre tenta atender a maior quantidade de pessoas. A gente não costuma muito fazer grandes modificações em receitas já consagradas, né? Para você manter uma padronização, porque se você for, a pessoa não come passas, vou tirar passas, e você acaba descaracterizando aquela sobremesa ou aquele prato que você está fazendo. Mas a gente sempre tem essa preocupação de usar os melhores ingredientes que não foram processados. O nosso pão, por exemplo, ele é apenas 3 ingredientes, é a farinha, a água e sal. E o nosso levain, que é o nosso fermento que a gente alimenta todos os dias. Então a gente sempre tem um produto fresco, né? A gente assa pães todos os dias e sempre preocupado para atender, por exemplo, as pessoas veganas, elas conseguem consumir o nosso pão porque eles não têm nada de origem animal. Os vegetarianos são contemplados também com isso. É, Grande parte dos nossos produtos, ou a grande maioria, né, ele tem trigo, então a gente é impossibilitado de fazer, por exemplo, para pessoas celíacas, porque tem contaminação cruzada, então é um público que eu não consigo atender. Infelizmente, gostaria de ter uma cozinha especial para isso, mas isso requer que eu tenha um forno, que eu tenha uma amassadeira, que eu tenha tudo separado e eu não consigo, nesse momento, produzir para essas pessoas também. Mas sempre que chega alguma sugestão ou alguma pessoa que tem algum tipo de restrição, a gente tenta reestruturar ou se organizar para poder atender aquela pessoa também. E eu queria saber, né, onde que o senhor busca inspirações aí para montar um cardápio autoral? A nossa inspiração, ela geralmente a gente está num país tropical, então a gente muda nosso cardápio a cada estação, ou pelo menos a cada 2 estações que são mais contrastantes, mas e sempre vendo o que é a tendência mundial na viennoiserie, que é a parte dos folhados, e na parte da panificação. Então, o que está sendo feito no mundo é, com isso, quais são os pratos criados, qual é a tendência. E aí nisso a gente sempre tenta trazer com produtos brasileiros, com toques diferentes. Por exemplo, a gente usa muito o cumaru, que é a nossa baunilha brasileira, então ele dá um sabor especial, a gente usa em bastante preparos. Então, sempre buscando unir o que está sendo feito com produtos regionais e com coisas que a gente encontra aqui no Brasil. Perfeito. E, doutora, você como nutricionista, qual que é a importância, né, mesmo da pessoa que não tem comorbidade, daquela pessoa que nutre uma vida saudável, pratica exercício físico, qual seria a importância dessa pessoa ter uma dieta individualizada e personalizada aí para o seu dia a dia? A individualização é muito importante, né? Porque a gente, assim, dentro do ciclo de vida, né? Muitas mudanças vão acontecendo ao longo do nosso organismo, da nossa vida. Então, cada fase, né? Cada tipo de trabalho, a idade, as necessidades nutricionais, elas vão variando muito, né? Ao longo da nossa vida. Então, é muito importante a individualização. É, e também, assim, quando a gente recebe, por exemplo, uma orientação, uma dieta, algo que não é pra gente, né, não é individualizado, não é pensado pra gente, isso dificulta muito mais ainda a mudança desse comportamento, né? Então, quando a gente individualiza uma orientação, você leva em consideração o porquê que aquela pessoa come,
o que ela gosta, né? Isso facilita muito a aderência às mudanças, ao plano, né? Acho que é por isso também que muitas dietas acabam não tendo um sucesso tão grande, né? Ou acabam, a pessoa às vezes faz várias dietas ao longo da vida, né? E ela não tem ali um sucesso com aquilo, muitas vezes porque aquilo talvez não é individualizado, né? E também assim, ela não participa do processo de mudança, de construção das suas metas, das suas estratégias. Então, eu vejo como a individualização é algo que é muito importante, tanto pelas questões biológicas, né, que cada indivíduo tem, e também por isso, né? Porque assim, a gente come por vários motivos, né? Cada um tem sua crença, a gente tem uma história, cada um tem o seu Natal, as preparações típicas, mas a gente também cresce, né? Aprendendo a comer uma série de coisas. Então, quando a gente não individualiza, você corre esses riscos, né? Em todos os aspectos. E eu conheço algumas pessoas, né, que não comem verdura, né? Nunca comeram, conheço algumas pessoas, olha, impressionante, que nunca comeram verdura, comem um legume ou outro, né? Qual a dica que você daria para uma pessoa que chegasse, né, no seu consultório com essa, né, mostrando essa rotina? A primeira coisa é fazer uma boa anamnese, né, entender do que a gente está falando, porque a gente tem casos de seletividade alimentar muito importantes, né, então casos mais severos e mais graves, né, então acho que isso seria a primeira coisa, o porquê que a pessoa, né, no caso, não come. Qual é essa história? Então, a primeira coisa é uma boa anamnese, para entender, né? E aí, depois, é realmente traçar com a pessoa, assim, o que seria possível, né? Então, por exemplo, eu não como verduras, mas nenhum tipo, e a cenoura, né? Será que ela não come cenoura? Será que ela não consegue, se não for crua, cozida, né? E aí a gente vai pactuando, né, combinando, fazendo combinados para que a gente vá melhorando esse quadro, né? Porque realmente quando a gente restringe muitos alimentos, você dificulta a ingestão de uma série de nutrientes. Então a dieta tem que ser variada, ela tem que ser colorida, né? Por isso que a gente fala, né? Porque realmente cada alimento tem uma característica, tem um nutriente especial, tem uma quantidade de nutrientes maior que outras, né? Então a gente precisa ter esse aporte de todos os nutrientes, né? Mas assim, alguns grupos, por exemplo, carnes, lácteos, tem outros nutrientes também. Então, muitas vezes a gente compensa, né, a falta de um com o outro. A questão maior é quando a gente vai limitando mesmo, né, excluindo alimentos da dieta. Eu atendo muitas pessoas que têm esse perfil, né, e que realmente acabam tendo deficiências nutricionais e que vão trazendo sintomas, às vezes, que ela nem pensou, né, que era algo relacionado à nutrição, né, e aí, por exemplo, quadros, às vezes, até de uma ansiedade, depressão, né, então eu tenho visto muito algumas deficiências nutricionais impactando também em sintomas que a gente às vezes nem relaciona à nutrição, tá? E isso é muito importante. Então, a dica é experimente, né? O primeiro passo é experimentar, né? É usar, provar e conhecer alimentos, né? E aí sim, né? Tentar ver se realmente gosta ou não. Acho que esse seria o primeiro passo. E eu conheço um caso difícil também, né, de algumas pessoas, por exemplo, elas pedem um lanche, né, aí o lanche veio com uma verdura. E algumas pessoas não são capazes de tirar a verdura e comer o resto do lanche. Não sei se é um tipo de fobia. Isso é comum? Já aconteceu esse tipo de aconselhamento? Já sim. Eu tenho pacientes, inclusive adolescentes até, que têm quadros relacionados à fobia mesmo, né? É, e questões bem importantes, né, que podem sim acontecer, são quadros de seletividade alimentar mais séria, né, e que muitas vezes podem acontecer, por exemplo, no engasgo, a pessoa quando criança teve um caso de um engasgo com um determinado alimento e a partir dali algumas sequências, né, da forma que a mãe às vezes lidou com aquilo, né, pode ir gerando algumas questões. Então a primeira coisa é realmente identificar, entender, né, do que a gente está falando, se tem algum alimento que pode substituir, né, aquele alimento que está faltando e aí fazer a orientação.
É bom saber que há esperança, né, doutor, desse tipo de pessoa, é bom saber. Doutor, né, hoje em dia, né, falando de nutrição, a gente vê que é muito comum, né, as pessoas falarem sobre suplemento alimentar, principalmente as pessoas, né, que começam a fazer academia ou praticar algum esporte. Eu enxergo que tem uma certa banalização nesse sentido, né, muitas pessoas comprando suplementos sem ter uma prescrição, sem ter uma orientação. Como que o senhor enxerga esse cenário? Então, realmente, hoje em dia aí a gente tem uma gama de suplementos, né? Que você vai aí na farmácia ou numa própria loja ali de suplementos que você consegue ter esse acesso e muitas vezes as pessoas estão chegando nesses suplementos sem uma orientação adequada, né? Então, esses suplementos aí prometem o mundo, tá? E muitas vezes eles não conseguem realmente aí fornecer tudo que eles prometem. Então, lógico, existem suplementos que são importantes muitas vezes para algumas pessoas que realmente necessitam. Hoje em dia se fala muito da ômega 3, né, das proteínas aí isoladas, da creatinina, da glutamina. Então, assim, tem uma grande gama aí de suplementos. Mas a gente também tem que parar para pensar que muitas vezes esses suplementos podem estar presentes na nossa própria alimentação. Né? Então, assim, será que realmente às vezes a gente precisa desse suplemento? Daí que vem a individualização, como a doutora Melissa estava falando. Né? Então, às vezes, com uma alimentação regrada, né? Com um tipo de alimentação adequada, às vezes você não precisa suplementar de acordo com a sua atividade física, de acordo com o seu estilo de vida. Né? Então, às vezes a gente tem um acesso mais fácil ao suplemento, a pessoa acaba chegando ao suplemento e acaba consumindo muitas vezes da própria cabeça, né? E não acaba fazendo um acompanhamento adequado. Pensa que está fazendo um bem para o próprio organismo, mas às vezes pode até estar gerando algo prejudicial ou sobrecarregando, ou apenas tomando um suplemento que vai acabar sendo perdido aí pelo próprio organismo, né? Não vai ser utilizado pelo organismo, já que está sobrecarregando, está dando mais do que esse organismo precisa. E como que ele faz isso? Acaba eliminando, né? E esse trabalho de aconselhamento, né, principalmente para o senhor que tem essa vivência em unidade de terapia intensiva, a gente vê a questão dos antibióticos, né, de pessoas que tomam antibiótico sem prescrição, aí a bactéria, né, se torna mais forte, até o ponto do próprio antibiótico, né, parar de fazer efeito. Então, no fundo, Exatamente. tudo que não é prescrito, né, com essa sabedoria, com essa indicação, acaba fazendo mal. Exatamente. Então, assim, na própria unidade de terapia, a gente acaba tentando individualizar ao máximo os pacientes, né? Então, é lógico, não é em todos os locais que a gente tem acesso alguns equipamentos para a gente saber exatamente quanto que esse paciente precisa de quilocalorias, quanto que esse paciente precisa de proteína. Às vezes a gente acaba usando meio que uma fórmula de bolso, né, para a gente aí saber quanto que a gente precisa suplementar esse paciente de proteína, de quilocalorias. A gente acaba dividindo essa quilocaloria aí entre as proteínas, carboidratos e gorduras. Mas a gente aí tem hoje em dia diversos métodos, né, bem eficientes para a gente saber o que esse paciente está precisando naquele momento ali da criticidade da vida, né? Quando eu digo nesses pacientes aí que estão internados, né? E quando a gente vai aí para uma enfermaria também, que esse paciente já está mais acordado, que ele já tem consciência e às vezes já está se alimentando por via oral, né? Quando eu falo assim dos pacientes na unidade de terapia intensiva, eu falo mais dessa dieta enteral, muitas vezes dieta parenteral, que é essas dietas que a gente passa pela sonda, né? Quando esse paciente vai para a enfermaria, entra muito essa parte da individualização também, de a gente conversar com esse paciente. Porque não adianta eu dar a mesma comida para todos os pacientes, não são todos os pacientes que têm o mesmo gosto, eles comem a mesma coisa, né? Então não adianta, por exemplo, eu mandar um pedaço de carne para um paciente que é vegetariano. É lógico que ele não vai se alimentar. Não adianta eu mandar um prato de legumes para uma pessoa que não come legumes, por exemplo, né, Marcos? Pois é. Conheço pessoas Conhece pessoas conheço. assim, né? Conhece. Então, assim, individualizar é muito importante, né? Porque senão o paciente não vai se alimentar e ele não vai ali alcançar o seu objetivo, né? Perfeito. O nosso objetivo, na verdade, né? Acaba sendo o objetivo da sociedade como um todo, né? Exatamente. E o nosso compromisso aqui também de levar saúde de qualidade, né, para os nossos queridos ouvintes e agora espectadores também, que já estamos no YouTube, no TikTok, celebrando também essa nova fase aqui do nosso podcast. E, chefe Felipe, o senhor comentou muito de Barbacena, Minas Gerais. Queria saber agora um pouco da sua história e também do Basílico, como é que surgiu, como foi o processo para chegar nesse sucesso que é hoje. Então, eu sou biólogo, né, de formação. Olha só. Fiz mestrado em entomologia forense, então eu trabalhava com insetos aliados a crime.
e eu vim parar em Bragança porque eu queria fazer doutorado na Unicamp. E acabou não acontecendo o doutorado, e eu vi uma lacuna, junto com o meu sócio, que seria a abertura de uma padaria de artesanal, que a gente sentia falta, que eram os pães que a gente gostava de comer e que a gente não encontrava aqui. Então a gente foi se especializar nisso, fizemos cursos com alguns outros chefes aqui no Brasil, a gente fez alguns cursos livres fora do Brasil para a gente poder entender, trazer o que era de melhor para Bragança. Então, nesses quase 5 anos que a gente está aqui em Bragança, né, com o Basílico aberto, acho que a aceitação foi grande da população, apesar de o meu horário ser diferenciado, porque eu tenho toda essa questão da fermentação ser natural e aliado também a uma qualidade minha de vida, que eu não queria trabalhar de madrugada e ficar aberto de 9 até 7 da manhã, então tem todo um processo de preparação, de fermentação que leva tempo, né? E o tempo não é o meu tempo, é o tempo do pão. Então, às vezes o clima está mais úmido, o pão demora mais tempo, às vezes está mais seco, eu consigo enfornar. Então, é todo um processo que as pessoas conseguiram entender que não é aquele pão industrializado, que todos os dias ele vai ser do mesmo jeito, que eu vou colocar 15 gramas de fermento biológico e em 1 hora e meia, independente do tempo, da temperatura, você vai ter um pão. Então, eu tenho até que agradecer a essas pessoas por terem acolhido esse novo tipo de negócio, né? E aí depois da gente tiveram outros que também começaram quase na mesma época que a gente e as pessoas entenderam que é assim que funciona, né? E elas veem que a qualidade desse produto, ela vale a pena esse tempo de espera, esse horário diferenciado. Puxa, que história fantástica, né? Trazendo muitos conceitos aí da biologia, né, para gastronomia. Sim, E no final nós estamos todos aqui na área da saúde, né? E eu não. É uma história assim que eu realmente vejo que tudo que o Basílico está construindo está servindo de inspiração, né? Está se tornando uma cultura, né? Muitas pessoas que não conheciam, né, essas práticas. Então eu vejo a construção de um grande legado, né? E fico feliz também, né, por você compartilhar nesses insights tão valiosos e que com certeza vão servir de inspiração para muitas pessoas aí, muitos futuros chefes, né, Felipe? com certeza. E, infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento. Parece que a gente está conversando uns 5 minutos, passou tão rápido aqui, mas eu já estou aqui com as perguntas finais, né? E eu queria fazer as perguntas finais mais baseado no ramo de atuação, né? Doutora Melissa, você que tem essa especialização, né, na área da nefrologia, uma área de suma importância aí para o nosso hospital. Qual mensagem que você gostaria de deixar para aquelas pessoas, né, que têm esse desafio na escolha alimentar, né, e que está vivenciando esse momento difícil? Se a gente for pensar nessa época, né, de festas, né, de celebração, esse paciente, essa pessoa que tá, né, que tem essa necessidade especial, né, que tem essa orientação aí de seguir uma mudança na alimentação por conta da saúde, é importante que ela converse com a equipe que a acompanha, que ela converse com os profissionais que a acompanham, para que ela possa participar, né, dessas festividades, para que ela possa curtir com os familiares, que ela confraternize, sim, né, e que se ela, dentro do possível, consiga unir, né, adequar os pratos, né, procurar, assim, tentar para que o profissional possa ajudá-la a escolher melhor, né, o que for consumir na ceia, o que for, para que ela possa participar desses momentos, sem que tenha também consequências para a sua saúde, né, para que ela não tenha um excesso aí nesse momento e depois tenha consequências. Perfeito. E queria agradecer, né, sua disponibilidade, sua gentileza, né, essa aula, né, que você ministrou aqui aos nossos queridos Imagina. espectadores. Eu tenho certeza, né, que com as suas dicas,
a gente com certeza vai caminhar mais firme nesse propósito que, na verdade, que é a essência do HUC Podcast. A gente quer mudar a vida das pessoas com dicas saudáveis, né? Desmistificando alguns fatos que perduram, né? Tanto no ramo da medicina quanto no ramo da nutrição, que eles acabam sempre interligados, não dá para dissociar um do outro. Então, por isso, eu te agradeço do fundo do coração e as portas estão sempre abertas aqui para o seu retorno. Eu que agradeço, né? Foi uma honra, um prazer estar aqui. Dizer que eu acho que a gente precisa menos terrorismo nutricional, né? A gente não precisa ter medo do alimento e que as famílias, as pessoas que estão nos ouvindo, possam encher a casa de cheiros muito bons, né? De comida de verdade, e que a comida seja algo que reúne, né? Em volta da mesa, né? Que seja consumido com moderação e que tudo pode, né? Tudo cabe, né? Principalmente nesse momento, e que 2024 traga aí também, né? Tudo isso que a gente falou, né? Para as pessoas. Amém, é o que a gente deseja e com certeza vamos ter essa paz, essa plenitude no nosso lar e fora dele também. Doutor Felipe, te agradecer, né, por esse seu retorno. As portas estarão sempre abertas aí. Parabéns pelo seu trabalho na Coreme, pelo seu trabalho no nosso hospital. Fico muito feliz e orgulhoso de tê-lo aqui novamente. E eu queria que o senhor encerrasse, né, com uma dica, né, para quem está buscando um estilo de vida mais saudável em 2024 e não sabe por onde começar, né? O senhor como médico, né, que enxerga esse dia a dia, né, não só do paciente, mas da família que sofre junto com o paciente, né? Sim. Qual dica que o senhor daria para quem realmente precisa de uma orientação e quer começar uma vida nova em 2024? Como você disse, eu acho que é muito importante essa palavra e orientação que você falou, né? Então, essa pessoa aí buscar um aconselhamento, seja com um médico nutrólogo, seja aí com um nutricionista, para ter uma dieta balanceada, evitar aí produtos ultraprocessados, produtos industrializados, ter uma dieta mais balanceada em carboidratos, gorduras, proteínas, lógico, individualizando aí cada pessoa. Não podemos aí deixar de lembrar também que um dos grandes aliados aí da alimentação é a atividade física também, né? Não adianta de nada aí a gente ter uma alimentação totalmente saudável e esquecer da atividade física, principalmente do quê? Do ganho de massa muscular, né? Tem diversos estudos hoje em dia que já mostram diretamente aí uma relação da massa muscular com a qualidade de vida, né? Então a gente sabe que junto com a alimentação a gente precisa aí ter atrelado uma atividade física. Além do ganho de massa muscular, está envolvido aí diversas substâncias aí neurológicas que estão envolvidas aí com o prazer, né, com o próprio prazer de viver, aí serotonina, enfim, a atividade física também é muito importante junto com essa dieta balanceada, tá? Até estava lendo na semana passada sobre um estudo que saiu que mostrou diretamente aí a relação do que? Da massa muscular nas pernas de idosos, né, em relação à expectativa de vida e ao desenvolvimento de demência. Então viu-se que o quê? Que esses pacientes, né, idosos principalmente, que tinham uma maior massa muscular em perna, né, que foi a quantidade de massa muscular que foi estudada, eles tinham uma maior expectativa de vida e eles tinham um menor risco de desenvolver demência, né? Então a gente vê que aí que a atividade física atrelada a uma boa alimentação está totalmente aí ligada a uma melhor qualidade de vida. E é o que a gente vê também nos nossos pacientes internados aí no intra-hospitalar. A gente também só não pensa na alimentação nesses pacientes, a gente tem toda uma multidisciplinaridade, né? A gente tem aí nossa equipe de fisioterapia que ajuda muito a gente nessa parte também de atividade física, que a gente vê que quanto mais a gente tira esse paciente do leito, mais a gente faz esse paciente andar, mais a gente faz esse paciente levantar peso, fazer bicicleta, são todas aí algumas coisas que a gente acaba colocando dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma enfermaria do hospital, a gente vê que a recuperação desse paciente é muito mais rápida, né? Então, se tem um conselho que eu tenho para dar aí para 2024, para ter uma vida aí mais saudável, coma de uma forma mais saudável, dê preferência aí a alimentos não industrializados, tente comer aí a comida que você faça mesmo em casa, atrelado a uma atividade física. Perfeito. E, chefe Felipe, agradecer do fundo do coração, né, sua gentileza, sua prontidão, né, de nos atender, estar aqui no episódio. Parabéns, né, por
eu sempre digo que os legados são eternos, né? E tudo, né, o que o basílico vem fazendo, né, que vai muito além do alimento que é entregue, ele realmente ele desperta essa admiração, né, na comunidade bragantina e da região como um todo. Então, te agradecer pela sua trajetória, por estar aqui. E, para finalizar, uma dica aí para o pessoal conhecer o basílico. Qual é o que você recomendaria aí para os nossos queridos ouvintes chegarem amanhã, fazer um pedido para encerrar o ano feliz? Comer pão é sempre feliz, né? Então, acho que todos os produtos lá são preparados com muito carinho. Todos os dias a gente tem uma preparação nova de todos os produtos. Então, acho que a nossa área da panificação e a parte de folhados, qualquer pessoa que for lá e pedir um croissant vai se transportar para outro lugar e vai se sentir muito feliz. Eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida. Inclusive, aguarde a nossa visita, né? Com Nós já certeza. somos fãs e clientes, mas com certeza retornaremos aí, né? E um meu agradecimento especial também ao nosso querido Binho, né, que é o proprietário aqui de estúdio, que hoje, né, fez algo fantástico por nós, para que esse episódio pudesse acontecer. Então, Binho, meu abraço para você, parabéns por todo o trabalho, por tudo que você representa aí para nossa região, para nossa cidade. E dizer que, olha, esse foi o último episódio dessa temporada, da terceira. Ano que vem, né, de janeiro a dezembro, com um videocast que também você vai poder acompanhar os famosos cortes no TikTok. Inclusive aqui você já vai ter o QR Code para acompanhar e seguir nosso trabalho, não só no Instagram, mas nessa rede social nova, né, que a gente tem tido muitos frutos, né, com o detalhamento do nosso dia a dia a serviço da vida lá no HUSP. E te agradecer por ter me acompanhado desde a época, né, do audiocast. Nós ainda estamos no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, e agora pudemos oferecer também aí essa nova fase de audiovisual. E eu te espero em 2024, em janeiro, teremos mais um episódio especial para você. Continue ligado, meu muito obrigado, paz e bem.